Fala galera, eu sou a Luciana, representante do Goiás no comando feminino, e hoje eu vou falar um pouco da minha história com o futebol. Minha história começou, eu tinha uns 3 anos, eu lembro até hoje do dia e do momento. Ia ter uma final do Campeonato Goiano, Goiás e Vila, e a TV tava fazendo uma sequência de reportagens sobre. Nesse dia específico, o foco dela foi nas torcidas, então mostrou a torcida do Vila e mostrou a torcida do Goiás. No final da reportagem, eu virei pra minha mãe e pro meu pai e falei, ó, vou torcer pro time verde. E essa decisão me acompanha até hoje. Nunca mais parei de torcer pro time verde. Minha mãe ainda tentou conversar, me convencer ali, tipo, mas o vermelho é mais de menina, você não tem certeza que é o verde? Mas eu tava muito decidida que era o time verde. Minha mãe e meu pai, que não eram bobos nem nada, pegaram e compraram um uniforme completo. Comprou camisa, o short e me levou no jogo. E eu lembro muito bem do jogo, assim, não do jogo em si, claro, mas eu lembro de algumas coisas, assim, eu lembro de ver o estádio cheio, ver os jogadores entrando, assim, e isso tudo foi muito marcante. E o Goiás conquistou o título nesse dia. Então eu acho que esse foi o maior reforço positivo que eu poderia ter. Ir ao jogo, ganhar a camisa e o Goiás ainda ser campeão. Segui torcendo, segui gostando do Goiás, mas era uma paixão moderada. Com 10 anos eu mudo de Goiânia e é uma sequência de mudanças na minha vida. Morei no Acre, morei no Mato Grosso do Sul e morei no Rio de Janeiro. E aí você pode pensar que com isso reduziu a minha paixão pelo Goiás ou eu parei de acompanhar, mas foi bem o contrário. Eu passei a encontrar no Goiás uma forma de matar a saudade de casa, digamos assim, né, do meu estado. Então, passei a escutar os jogos na rádio. Eu entrava na rádio goiana e ficava escutando todos os jogos, estava ali torcendo. Depois assinei o Premiere e assistia todos os jogos. Tem alguns jogos muito marcantes ao longo da minha história. Diria que escutar na rádio os 6-1 inesquecível. Eu acho que até hoje eu não vi esses gols, porque foi muito marcante eu escutar a narração. Acho que é indiscutível para qualquer esmeraldino a final da Sul-Americana no Serra Dourada lotadíssimo, assim, você sentia o chão tremer, literalmente, assim, todo mundo empolgado e com a expectativa de que o Goiás fosse campeão. Infelizmente não veio, mas acho difícil qualquer outro jogo tomar esse lugar, assim. Talvez quando o Goiás for campeão da Libertadores, aí talvez seja. É... Outro jogo muito marcante foi na época que eu tava morando no Rio de Janeiro. E era Copa do Brasil, veio uma sequência que o Goiás enfrentou só times cariocas. Então, primeiro a gente enfrentou o Fluminense, depois o Vasco e na sequência o Flamengo. E o Goiás foi passando, e a gente foi nos jogos no Maracanã. No primeiro, contra o Fluminense, só um adendo, né? No Maracanã existe uma zona mista, assim, uma parte das cadeiras que é mista. Então lá é comum a gente ver flamenguista e vascaíno assistindo um jogo um do lado do outro. Então a gente achou que tava tudo bem comprar nosso ingresso para essa área. No final do jogo, o Fluminense trazia vantagem, se eu não estiver enganada. O Fluminense trazia vantagem e o Goiás vai e consegue o resultado dentro do Maracanã, ou segura o resultado, alguma coisa assim. E aí a torcida do Fluminense começa a ficar irritada com a nossa presença ali e tal. E o final do segundo tempo a gente assiste com segurança do nosso lado. Não satisfeitos de ter passado isso uma vez, no jogo contra o Vasco, repetimos a dose. Fomos de novo no meio da torcida do Vasco. Não vai dar nada, né? Assim, a chance do Goiás ser eliminado era grande, as chances eram muito altas, assim, o Vasco era o favoritaço. E aí eu lembro que o Vasco fez o primeiro gol. Quando o Vasco faz o primeiro gol, a torcida em volta da gente comemora assim. Ah! E a gente quietinha, né? A gente tava na casa deles, não tinha o que fazer. Só que o Goiás foi, empata e vira o jogo. Quando vira o jogo, segurança veio assim, será que vocês podem mudar de lugar, por favor? Vamos pro outro lado de visitante? A gente se classificando, a gente felizão que o Goiás estava eliminando o Vasco dentro do Maracanã, a gente falou, claro, bora. E aí a gente foi pro lado do visitante, que era o lugar que a gente deveria estar desde o início, né?
Mas pra mim esse jogo é muito legal. Essa sequência de eliminar dois cariocas, sei lá, eu acho que é tão bom quanto ganhar uma Copa do Mundo. Tem muito tempo que eu não ganho uma Copa do Mundo, né? Mas deve ser igual. O sentimento deve ser bem igual. Mas nem tudo foi flores ao longo dessa minha história com o futebol. Pra mim, o 7-1 foi muito traumatizante. Foi tão traumatizante que me afastei, parei de assistir, parei de acompanhar os jogos, de ver os resultados. Seguia torcendo pro Goiás, né? Mas não acompanhava, né? Não tava ali presente igual era antes. E eu consigo recuperar minha relação com o futebol quando eu volto pra Goiânia. Faço meu sócio torcedor e passo a frequentar todos os jogos do Goiás. Todos os jogos do Goiás você me encontra na Serrinha, hoje em dia. Estou vivendo o sonho da minha Lu adolescente. Retomo, assim, fizemos as pazes, eu e o futebol. Está tudo certo na nossa relação. A minha história com o futebol também é marcada por todos os tipos de machismos que existem. Escutei muito que eu não deveria gostar de futebol, que isso era coisa de menino, que eu não deveria querer jogar futebol. E tudo isso é muito ruim, né? Assim, sempre me senti muito sozinha no meu gosto. E aí surge o Comando Feminino, me chamando para participar do projeto. E quando eu entro no projeto e percebo a quantidade de meninas espalhadas pelo Brasil inteiro, eu me questiono, onde vocês estavam antes? Quando eu estava me sentindo sozinha. E é um prazer, me reconheço muito no projeto, acho um projeto muito bonito, muito interessante, com meninas que produzem conteúdos muito profundos, trazendo curiosidades, mostrando que entendem de futebol, que futebol é para mulheres, e acho que é isso. Sigam o comando, se inscreva aqui no canal do YouTube, acompanhe a gente nas outras redes, no Instagram, no TikTok, e tchau!